é categórico, né? Categórico. Aliás, Jesus, o reino de Deus é radical, não é, padre? Radical. Ele não tem meio termo, É Rosário. radical, É né? radical. Nosso Senhor, ele não quer você pela metade. Ele não nos quer pela metade. Ele nos quer por inteiros. Assim como ele se deu por inteiro. Se deu por inteiro. Ele não nos quer apenas na hora das glórias. Ele nos quer também nas glórias, nos desafios, nos sofrimentos e na luta. Por isso que é tão difícil ser santo, porque a santidade corresponde a amar. E o amar significa doação total e completa de si. É, na alegria e na tristeza, na saúde, na doença, né? É bem um Bem, é um casamento. O que Deus casamento. uniu, o homem não separa, né, padre? É a figura de fato, né, que São Paulo vem É mostrar. a união. Que a relação da humanidade com Cristo é a relação esponsal. Né? O amor total do esposo para com a esposa e o amor absoluto da esposa, que é a igreja, para com seu esposo. Então, ele deu a vida. Padre, mas Jesus nos oferece a fórmula, né? A fórmula em São Mateus, nesse ano A, sobretudo, que São Mateus, o evangelho, que será domingo, né? A gente vê ali, tá tudo relatado ali certinho, né? Eu tive fome, tu me deste de comer. Eu tive sede, tu me deste de beber. Eu estive preso e tu foste me visitar, não é? A fórmula está ali. E o contrário também, não é? Também. E aí vem a pergunta: quando, Senhor, tivestes assim e nós os assistimos? No irmão necessitado. Então, é muito comum nós vermos a igreja movimentando a sociedade, chamando a atenção da sociedade para essa questão da gratuidade. Porque gratuidade gera gratuidade. Por isso que a avareza é um pecado muito ruim, porque ele vai nos colocar dentro de um orgulho. O orgulho que nos prende em nós mesmos e na mesquinhez. E se nós formos dar atenção a isso, que são elementos próprios da nossa humanidade falha, porque temos os pés no pântano do pecado, nós vamos deixar de olhar para o céu estrelado. E aí não vamos perceber a necessidade de vestir os nus, alimentar os famintos, visitar os presos, não é? Fazer as obras de caridade. Porque nós não temos um medidor de fé. Nós não temos como medir a fé. Não. Mas nós temos como observar os frutos da nossa fé. Então, quando você falava no início do programa de avaliar, fazer um balanço da nossa vida, não é? Enquanto cristão, fazer o balanço significa observar os frutos de fé, da nossa fé, da minha fé, que eu produzi ao longo da minha vida. Pelos frutos conhecereis a árvore. Pois né? é. Então, se eu observo que eu não sou tão sensível às necessidades do outro, e não somente necessidades materiais, porque a necessidade material é a necessidade básica que o ser humano tem para viver, porque o ser humano ele necessita de água, de luz, de moradia, de educação, de alimentação, de lazer, não é? Isso tudo é o básico que o ser humano necessita para viver com dignidade. Mas também existe a caridade espiritual. Quantas pessoas estão passando por dores na alma que nós não sabemos? Eu não sei o que se passa dentro de você e vice-versa. Você não sabe o que se passa dentro de mim. Mas muitas vezes nós temos dores que somente nós conhecemos, né? Então, um sorriso, um abraço, um perceber um olhar entristecido, em ver uma lágrima que escorre no silêncio, uma visita, uma generosidade, tudo isso faz com que nós possamos estar sensíveis às dores do outro. Não somente as dores materiais, mas sobretudo as dores espirituais. Porque existe muita pobreza material, sim, que deve ser suprida para que nós tenhamos dignidade. Mas a pobreza espiritual, a mendigância espiritual é muito maior. E tem muita gente nobre com o espírito falido. E nós precisamos dar atenção. Verdadeiro mendigo, né, padre? E é aí que a gente aprende, sobretudo com os santos, né? Que enxergar Jesus nessas pessoas, não é, padre? E aí a gente vai estar realmente fazendo o que Jesus fala. É a mim que fizeste, não é? Não é isso, padre? Quando a gente pega um exemplo muito próximo a nós, Irmã Dulce da Bahia, o que é que aquela mulher fez de extraordinário? Ela viu Jesus.
né? Naquelas pessoas. Naquelas pessoas. Então, ela apenas cumpriu o Evangelho. Ela não fez nada além daquilo que Jesus pede. Então, uma mulher franzina, que viveu na Bahia, numa região pobre do nosso país, no Nordeste do nosso país, que é a minha região, não é? Naquele, sobretudo, onde ela viveu ali, paupérrimo, né, Padre? Entendeu? Então, o que é que ela fez? Amou. Se nós pegarmos Madre Teresa de Calcutá, o que é que Madre Teresa fez? Amou. Uma mulher silenciosa, uma mulher orante, amou. E o legado dela é o legado apenas de quê? Da doação. E quantos santos anônimos nós temos na sociedade? Porque muitas pessoas no nosso meio fazem tais coisas no anonimato. Sem que ninguém sabe. Não sabemos. Né? Por exemplo, lá na minha comunidade, em Pouso Alegre, na paróquia do Santuário, nós temos a pastoral social e recebemos doações da comunidade para poder suprir mais de 100 famílias que estão na média da pobreza. E vez por outra aparece uma alma caridosa que nos oferece 50 cestas básicas, de uma vez só. Né? Mas também aparece aquela pessoinha que no silêncio faz a sua doação de 1 quilo de alimento. E que também é tão importante quanto as 50 cestas básicas, entendeu? Então, cada um, dentro da sua condição, dentro da sua generosidade, pode colocar em prática esse reino e dizer com toda a vida, venha a nós o vosso reino, através das ações. E aí está cumprindo, eu tive fome, tu me deste de comer. Eu tive sede, tu me deste de beber. Está cumprindo a palavra de Deus, né, Padre? No pouco que se tem, não é? Faz valer o mandato do Senhor. Porque generosidade atrai generosidade. Quanto mais nós partilhamos, mais multiplicamos. Ledo engano, não é para muitos dos nossos irmãos, pensar que, retendo as coisas para si, inclusive as boas ações, inclusive sorrisos e generosidades, retendo para si ou escolhendo a quem faça, isso vai dar resultado, não. Precisamos fazer o bem sem olhar a quem. Sem escolha, né, Sem Padre? escolha. Por outro lado, Padre, nós vemos, Jesus teve palavras duras no Evangelho, mas, sem dúvida, a palavra mais dura que ele tem é essa hora que ele fala, afastai-vos de mim, malditos, né? Eu acho que a palavra mais dura, eu tive fome, você me deu de comer, eu tive sede, você não me deu de beber. Não é a palavra mais dura de Jesus? E ele não está sendo injusto nesse momento, né? Por que ele diz, afastai de mim, malditos? Porque só pode estar com Jesus quem faz igual a Jesus. É o fruto da própria vida, não é, Padre? Então, se eu não tenho como fazer o que ele faz, então eu não posso estar com ele. Se eu não posso fazer do mesmo modo que Jesus fez, eu mesmo me afasto dele e não ele de mim. Então eu me excluo. Se eu não vivo essa vida de Jesus, eu automaticamente me excluo do reino de Deus. Isso mesmo, porque Deus não castiga nem ele se afasta. O ser humano, pela própria limitação do pecado, o ser humano pela sua desobediência, ele vai se distanciando da divindade. Ele vai tomando distância do sagrado. E quanto mais distante do sagrado o ser humano vai ficando, mais suscetível ao pecado ele vai se tornando. E por isso nós encontramos alguns irmãos que, com facilidade, pecam mais e, consequentemente, sofrem, não é, a ação pecaminosa. Então, quanto mais próximo de Jesus estivermos, mais fortes estaremos e mais difícil vai ser pecar. Claro, pecaremos, mas o nosso pecado será inferior. Por quê? Porque nós estamos juntos do Mestre, nós estamos em comunhão com o Senhor, estamos em harmonia com Ele. Com a força da nossa fraqueza. Com a força da fraqueza. Não é isso mesmo, porque São Paulo fala isso muito forte. É na fraqueza que eu me sinto forte, que eu me faço forte. Porque quando eu me reconheço fraco, não é? Quando eu me reconheço débil, eu me reconheço limitado. E na minha limitação, Deus faz por mim. É isso que a beleza da nossa vida cristã. Na nossa finitude, Deus nos carrega. Porém, nós precisamos saber que somos frágeis.
Porque quando nós nos achamos absolutos, quando nós nos achamos onipotentes, nós nos achamos superiores a tudo, inclusive a Deus. Reconhecermos o nosso pecado, né? Então, vamos encerrar esse bloco com mais um destaque da revista Brasil Cristão? Jesus foi constituído por Deus Pai como sacerdote, profeta e rei. E como ele se fez cabeça da igreja, nós participamos destas 3 faculdades de Jesus, assumindo com ele a responsabilidade e a missão de anunciar o reino de Deus a toda a humanidade. A missão é nossa. Nós somos missionários. Nós somos servos deste rei, que também é servo, que se fez servo. É muito complicado, mas é muito fácil para quem se aproxima de Jesus. O nosso assunto hoje é Solenidade de Cristo, Rei do Universo. Nosso convidado, Padre Heitor de Menezes, que eu tenho a satisfação de receber aqui no programa Brasil Cristão. E nós vamos para um pequenino intervalo e já voltamos com mais programa para você. Até já! A Brasil Cristão deste mês traz um belíssimo artigo sobre o poder da oração que nos traz uma comunhão eterna com Deus, escrito pela irmã Maria Nelly Guimarães. É realmente um aprendizado.